Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar continuidade então ao nosso curso, né? Eu vou fazer aqui uma exposição sobre o idealismo de Berkeley e o idealismo de Kant. Mas antes eu vou retroceder a dois filósofos importantes, René Descartes e Thomas Hobbes. Tá? Veja bem, nós estamos tratando de um período moderno, que ele tem seu início no Renascimento cultural, no Renascimento filosófico. E esse período é um período muito intenso, muito assim, com muitas personas, vamos falar assim, criativas, uma profusão de ideias e de retomadas de valores que vem da Grécia e de Roma, sobretudo Roma, o período greco-romano que a gente chama das artes, né? E também dos pensadores e dos valores gregos, né? Esse período ele é profundamente marcado por um advento da nova ciência. Essa nova ciência ela se caracteriza basicamente por ser uma ciência com uma base empírica, observacional muito grande, né, empirista, mas também pelo uso da geometria e da matemática para formulação de suas hipóteses, né, e seus modelos. Então, essa é um procedimento que rompe esse procedimento da adoção do empirismo, do observacional e, sobretudo, do uso da geometria e da matemática, né, para interrogar a natureza. Isso rompe com a velha escolástica, com aquela teoria que era baseada na representação cosmológica e ontológica da natureza de São Tomás de Aquino e, por consequência, de Aristóteles, tá certo? Então, esse ressurgimento, muitas vezes, né, em italiano o termo é ressurgimento, o ressurgimento ou o renascimento, ele traz consigo assim um caldeirão, né, de novidades antigas, né, mas que tinham sido esquecidas ao longo dos séculos durante o período medieval. E, sobretudo, a grande novidade é a nova ciência e é o empirismo, tá certo? Descartes se encaixa aí como um intelectual tipicamente renascentista, um homem que conhecia dióptrica, conhecia geometria, conhecia mecânica, tratava sobre tudo e mais um pouco do que ele, né? Ele falava sobre vários assuntos com grande propriedade, como cientista, e como filósofo ele escreve um livro, assim, vários livros, mas um particularmente eu acho espetacular, que são as meditações cartesianas. Nele, Descartes apresenta de forma assim bastante clara, né, com um argumento assim muito elegante, uma prova acerca da existência de Deus. Mas essa prova acerca da existência de Deus antes passa pela prova acerca da existência da coisa pensante, o ego, né? E isso vai ser muito importante para a subjetividade ocidental, esse dualismo que Descartes repõe na ordem do dia, né, entre alma e corpo, entre mente e corpo, né, que a mente ou a alma ou a psique não seriam da ordem extensa, não seriam da ordem corporal, né, e portanto seriam de uma ontologia especial. É isso que se chama ontologia especial em Descartes, em René Descartes. Eu vou recompor rapidamente o argumento de Descartes, né, sobre o ego. Eu já fiz isso numa áudio aula, né, sobre a prova ontológica de Descartes, mas eu vou repor rapidamente, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. Quem tiver mais interesse, ouve aquela audioaula, tá? Descartes começa o livro As Meditações, né, se colocando numa seguinte situação: eu que cá estou. Sempre que o leitor vai ser convidado a introjetar, a se colocar na posição de Descartes, no eu cartesiano, né? Isso que é o milagre que a literatura faz, né? Nós podemos frequentar várias consciências. Então, Descartes pede que se frequente essa posição especial do eu, né? O eu em que ele está, que a gente assuma essa posição, né?
desse indexical linguístico, né, o eu, esse indexical gramatical, né, o pronome eu. Então, eu que cá estou na frente do fogo, saciado, com as minhas necessidades satisfeitas, né? Agora posso me colocar a pensar sobre filosofia, sobre metafísica, né? E uma das coisas que eu sou levado imediatamente a me perguntar, e sou instigado a me perguntar, né, é sobre se o homem pode de fato conhecer qualquer coisa, se o homem de fato pode conhecer num sentido absoluto e universal. Enfim, se o homem pode fazer ciência, né? Se aquilo que o homem conhece tem de fato fundamento, justificativa racional, né? Se tudo não é da ordem do dogma, da doxa, da opinião, do dogma, né? Do consenso, né? Se isso, tudo que nós fazemos não está vinculado, não está fundado em bases muito pouco sólidas, né? Então, Descartes ele se pergunta isso, né? Nos obriga a nos interrogarmos sobre isso, nessa posição especial do eu. E ele, então, começa... eu, então, vou assumir uma posição, assim, metodológica, vou utilizar as armas do meu inimigo. Né? Qual é o inimigo do Descartes? Descartes quer provar a existência de Deus, tá certo? Ele quer isso. Mas, então, ele aceita as armas do cético. E o que é as armas do cético? É o método, né, da dúvida radical. Então, Descartes vai aceitar esse método. Ele vai usar esse método para fazer as meditações, né? Então, ele aceita um método e diz assim, olha, o que vier a escapar da dúvida, né, como certeza, bom, vai ser, eu vou considerar, eu vou chegar à verdade. Se por acaso eu chegar lá adiante e nada escapar da dúvida, né, então eu vou ter que ceder ao cético que tudo que nós fazemos é por consenso, é por dogmas, por opiniões, que o nosso conhecimento não se baseia numa verdade universal, tal, né? Bom, a aposta de Descartes é alta, né? É uma aposta alta. Ele está apostando Deus. Ele está apostando, né? Não é pouca coisa. E então Descartes começa, né? Bom, então vou usar a dúvida como método e tudo que eu considerar incerto, que me causar incerteza, né? Se não passar pelo processo de dúvida, ou que me causou incerteza, eu vou descartar. Tá certo? Então, eu vou descartar como falso. Não vou dizer que é falso, porque quando eu digo que é falso, é uma certeza. Eu vou descartar como falso. Tá? Bom, então, ele começa investigando a via dos sentidos empíricos, dos sentidos, né? Sentidos. Né? Os sentidos, o tato, o olfato, a visão, que é o nosso mais nobre sentido. Né? E ele, então, passa a investigar a via do conhecimento pelos sentidos, né? A via empírica, né? A via da experiência sensorial. Então, ele começa com a seguinte: vamos ver se nós podemos chegar a alguma verdade pelos sentidos. Pois é, né, quantas vezes os sentidos não me enganaram? Uma miríade de vezes. Veja bem, eu estando numa estrada, cavalgando, ao longe eu vejo um outro homem se aproximando de mim, num dia muito quente, daqueles em que a imagem se contorce pelo calor, né? E eu, certo de que vinha um homem na minha direção cavalgando, né? Já ia me aprontando para cumprimentá-lo, e quando eu vejo, na verdade, aquilo era uma árvore que, né, enfim, a distância, o calor, o vapor que emana do solo quente, né, acabou me enganando. Então, eu não posso considerar, se uma vez enganado pelos sentidos, eu não posso considerar essa uma via reta, né, objetiva para o conhecimento da verdade. Eu não vou chegar à verdade absoluta por aí. Bom, então a via dos sentidos está deixada de lado, né? Daí ele toma, né, a via do intelecto, né, que é a nossa outra forma de conhecimento puro, conhecimento racional, conhecimento matemático,
né? E ele diz, bom, mas na matemática, quem há de duvidar da matemática? Imagina, ninguém pode duvidar da matemática. Duvidar da matemática é uma coisa para loucos, né? E ele, então, deixa a matemática de lado e interpõe imediatamente um subterfúgio muito interessante, mas que é perfeitamente válido no argumento dele, né, naquilo que ele persegue e na forma como ele conduz a argumentação. Ele começa a tratar do sonho, né? Mas veja bem, você que... você entendeu? Ele diz assim, a matemática nós não temos como questionar, mas será? Opa, deixa ela de lado, para aí. E os sonhos? Ele começa a interrogar sobre os sonhos. E quantas vezes você que estava dormindo não acordou, né? Assim, de sopetão, achando que aquilo que você havia sonhado era verdade, ou quando você estava sonhando, você estava numa situação tal que aquilo era absolutamente verdadeiro. São sonhos hiperrealistas, né? Os sonhos hipervirtuais, digamos assim, de realidade, né? Quantas vezes você não imaginou coisas, sonhou, em que você, ao acordar, não sabe se está acordado, se está sonhando, ou vice-versa. Você não sabe, né? Ora, se isso é verdade, se isso aconteceu para você, provavelmente, para mim já aconteceu, o professor Júlio aqui já teve sonhos assim, você já deve ter tido, então, bom, você deve supor que você foi enganado pelos sonhos. Logo, você não pode afirmar se agora, nesse momento, você está sonhando ou não. Legal, né? Agora isso aqui, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo do professor Júlio aqui, falando para você de cabelo comprido, na penumbra, né? Que isso aqui pode ser um sonho. Você vai lá, toca o celular, mas quantas vezes você não fez isso no sonho? Tocar o celular para ver se o celular era verdadeiro, você não é verdadeiro, e logo adiante você, né, se dá conta que não, mas peraí, estou sonhando, não, mas testa de novo. Bom, você não sabe. Com certeza absoluta. Então nós temos que deixar o princípio da distinção entre vigia, estado de vigia, e sonho, né? Quando nós estamos determinados pela imaginação, temos que deixar de lado. Então, portanto, nós abandonamos uma coisa importante aí, né? O princípio de realidade. Quando você abandona o princípio de realidade, você cai nas graças, né, da imaginação. Você está autorizado a supor qualquer coisa que a imaginação lhe permitir imaginar. Então, por exemplo, Descartes diz assim, quem sabe não existe um Deus um Deus enganou, assim, que nos engana, né? Um gênio que nos engana, e esse gênio que nos engana, ele faz isso não por uma causa muito ruim, não, ele faz isso para o nosso bem, para não mostrar quão finito nós somos, como a nossa existência é ruim, né? E ele nos dá a ilusão de que nós podemos conhecer pelo menos algumas coisas, ou uma coisa verdadeira, né? A matemática. Então, olha só que sacanagem, né? Ele descarta lá a via empírica, você entendeu por quê? Uma vez que ela te enganou, você deixa de lado, né? Vai para a matemática, deixa a matemática em suspensão, entra no argumento do sonho, detona o princípio de realidade, tá certo? Portanto, agora tudo pode ser fruto da minha imaginação, e uma das coisas que pode ser fruto também da imaginação que eu tenho que considerar é a possibilidade de um gênio enganador, e que esse gênio me engana né, para que eu tenha a ilusão de conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento é a matemática. Pum! Caiu a matemática. Ele não ataca diretamente, frontalmente a matemática, não tem como atacar. Ele ataca por aquilo que sustenta a cognição, que é o princípio de realidade. Né? Certo? Então, acabou. Então, bom, daí Descartes, bom, então o cético tem razão. Ganhou o cético. Né? Não posso conhecer empiricamente, não posso conhecer pela via intelectual pura. Acabou-se. Estou lascado. A humanidade mesmo vive de dogmas. Opa, mas para aí, tem alguma coisa que escapa a isso, a dúvida. Toda vez que eu duvido, eu penso, né? Pensar, duvidar é pensar. Então, toda vez que eu duvido, eu penso. E quando eu penso, eu me sei como coisa pensante. Eu não posso ter dúvida de que sou eu que penso, porque quando eu duvido que penso, de novo, tenho a certeza que penso. Bom, então há algo aí que escapa. Quando eu penso, eu tenho a certeza. Bom, então quando eu penso, eu existo. Certo? Essa é a ideia de Descartes. Bom, e eu existo como substância pensante. Essa é a primeira definição dele.
existe como substância pensante. Aí ele vai fundar a alma, vai fundar a teoria das ideias inatas, a ideia de perfeição, a ideia de bem e tudo mais, tá certo? Isso é outro assunto que a gente vai ter que tratar depois. Mas ele acaba tendo essa prova. E a partir dessa prova, ele vai chegar até a perfeição e demonstrar a existência de Deus, né? Que é esse o objetivo dele, tá? Bom, Descartes cai no solipsismo, né? Aqui, por quê? Porque solipsismo, o que é solipsismo? Solo ipsum, somente eu comigo. Esse eu está isolado do mundo. Eu tenho somente certeza de que eu existo. Eu não tenho certeza da realidade do mundo exterior. Por isso que ele vai precisar de Deus, porque Deus não vai permitir que nós nos enganemos assim, porque ele é perfeitamente bom, tá? E isso é um longo trajeto, tá? Que ele vai chegar até Deus, assim, por esse tipo de argumentação que eu acabei de apresentar para vocês aqui de uma forma, olha, pessoal, caricatural, vocês têm que ler as Meditações, tá? Mas é basicamente isso. E então Descartes agora tem um problema, que é o solipsismo, né? Eu não tenho certeza da realidade do mundo exterior, né? Bom, eu não vou aqui remontar todo o argumento cartesiano, mas o importante é saber que Descartes enfrenta o solipsismo e vence o solipsismo com uma prova da existência de Deus, tá bom? Quem irá fazer algo semelhante? Berkeley, só que por outra via, uma via parecida, né? Por quê? Porque ele é experimentalista, experiencialista, ele é empirista, o Berkeley, num certo sentido, mas é idealista também. Isso que é legal no Berkeley, tá? Que é o filósofo que a gente vai estudar nesse bloco aqui, tá certo? Agora, deixando um pouquinho Berkeley de lado, mas pegando Hobbes, né? Hobbes se opõe a esse argumento de Descartes, né, violentamente. Ele não aceita a ideia de um dualismo ontológico. Para Hobbes, o que existe é corpo material. Isso é, tudo existe numa unidade de corpo e matéria. Tá certo? O eu, o si mesmo, ele é resultado de uma representação acumulada pela experiência de um ser desejante. É uma coisa totalmente diferente e oposta a Hobbes. O self hobbesiano depende totalmente da experiência. Totalmente da experiência. Enquanto e veja bem, e uma teoria do ego empirista, quem vai dar é John Locke, a partir da ideia da identidade dos eus que vivem experiências diferentes. Então, por exemplo, eu vivi em Camboriú em 1975, tomando banho de mar com meu pai, tenho essa sensação, essa impressão mnemônica, né, essa memória, e agora estou falando com vocês, eu sou esse. Eu sou o mesmo, tá certo? Então, a saída do empirismo de Hobbes e John Locke para a questão do ego é pela uma teoria da identidade a partir das experiências comuns que estão armazenadas pelo mesmo ego. Então, se eu sou aquele que armazena essas experiências, sou eu que as vivi, logo eu sou contigo, tá bem? Eu existo de forma contígua. Veja bem, então, portanto, eu sou um sujeito de experiências, como é lá para Descartes, mas diferente por quê? Porque eu não sou de uma natureza distinta da do corpo. Tá? Enquanto para Descartes existem as ideias inatas, a alma é algo que é distinto do corpo, para Hobbes e Locke, nós somos resultados de uma experiência corporal que se acumula e se transforma em algo superior a de outros animais por conta de um artifício que esse animal primitivo lá atrás inventou e que se aperfeiçoou a tal ponto que mudou sua própria natureza, que é a linguagem. Tá bem? Bom, mas isso é uma outra discussão também. O que eu quero dizer é que Hobbes não aceita a tese de Descartes, né? E Berkeley não vai aceitar nenhuma delas, nem a do materialismo, né? E nem de um certo racionalismo cartesiano, assim, tão duro, né? Berkeley é um filósofo de fina cepa. Ele era um bispo, ele estava muito preocupado com as questões teológicas, né? E essas questões ele trazia para si assim de forma muito autêntica, né? Ele era um pastor e ele estava preocupado com salvar Deus, né, desse avanço materialista, né,
proposto pela nova ciência de Bacon e Hobbes e Galileu, tá certo? Então ele estava muito preocupado com isso. E ele, portanto, vai criar uma teoria das ideias que é muito diferente disso que nós vimos. Ele vai criar uma teoria das ideias, uma teoria, uma ontologia, uma teoria do ser que parte do seguinte: a matéria não existe, nós não podemos aceitar a matéria, porque nós não podemos acessá-la como tal, a matéria em si. O que nós acessamos são impressões, são ideias. Ser é ser percebido. Né? Eu não tenho como aqui na minha frente tem uma caixa, eu não tenho como acessá-la, a não ser por impressões. Impressões sensíveis são ideias. Impressões sensíveis são ideias, tá certo? E aí nós vamos ver isso no nosso próximo bloco, tá? Sobre Berkeley e seu idealismo empirista. Tá bom? Abraço aí, pessoal.